Boa noite. Hoje para mim é dia 19 de junho e eu gravo esse vídeo para os meus estudantes dos 8º anos para a gente dar sequência no nosso conteúdo. A gente vai continuar lá na página 5 da nossa apostila de inglês com um conteúdo que eu já tinha iniciado com vocês nas aulas presenciais, mas que a gente precisa retomar porque muito tempo se passou e a gente precisa entender esse conteúdo desde o início para dar a sequência. Então, vocês podem abrir a apostila de vocês na página 5 e procurar esse título, Countable and Uncountable Nouns. Para quem não tem a apostila, eu estou disponibilizando em PDF nos anexos as páginas que a gente vai precisar para essa etapa. Então, o que é isso? Countable and uncountable nouns. São os substantivos contáveis e incontáveis. O que é isso? Substantivos são os nomes das coisas. Professora, estudante, computador, escola. Contáveis são aqueles que formam uma unidade. Por exemplo, se eu falo professora, você sabe se é uma, se é duas, se é três. Então, como eles formam uma unidade, eles têm singular e têm plural. E incontáveis são aqueles que não formam uma unidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para esses contáveis, esses que formam uma unidade, quando eles estão no singular, quando é um só, a gente pode usar com eles o artigo indefinido. O que é isso? É quando eu digo assim, por exemplo, pega um lápis e anota. É um lápis específico? Não. É um lápis qualquer lápis que você tiver serve. Ou você diz assim, eu quero ler um livro essa semana. Eu não tô falando de quantidade, que é só um, que não é dois. Eu tô falando um no sentido de qualquer um. Quero achar um livro qualquer para ler. Eu não tô especificando. A gente chama isso de artigo indefinido. Em português, a gente usa um ou uma, porque os substantivos pra gente, eles são ou masculinos ou femininos. Em inglês, a gente não diferencia os substantivos em masculinos e femininos, não é o lápis, a caneta, então não tem essa diferença. Então, em inglês, quando eles querem dizer um ou uma, eles podem usar a, aquele a ali que eu coloquei destacado, ou an. O que vai determinar se eu vou usar um ou se eu vou usar o outro vai ser a palavra que vai vir em seguida. Então, a gente já vai ver. Vejam lá o meu primeiro exemplo. Ó. An apple, uma maçã. No sentido assim, qualquer uma, eu quero comer uma maçã qualquer. An apple, plural, apples. Uma árvore, a tree. Árvores, trees. Um sofá, a couch. Sofás, couches. Um professor ou uma professora, a teacher. Plural, teachers. Uma caneta, a pen. Plural, pens. Uma mesa, a table. Plural, tables. Por que será que esse uma lá da maçã é diferente dos outros um ou uma? Porque com maçã eu usei an, com os outros todos eu usei a. Já vamos ver essa diferença então. Observem a diferença então. Quando vai usar a, quando vai usar an. A, for words that start with a consonant sound. Para palavras que começam com um som de consoante. Por exemplo, a couch, um sofá. A letrinha que vem logo depois é o C, né? Que é um som de consoante. A table, uma mesa. A tree, uma árvore. A chair, uma cadeira. A pen, uma caneta. A house, uma casa. Lembrando que a maioria das palavras que iniciam com H em inglês tem o som do R forte. Um professor ou uma professora, a teacher. Um uniforme, a uniform. Tá vendo que nesse caso a letra U faz som de IU?
Quando o U faz som de IU, ela na verdade está fazendo o som da letra Y, e o Y é consoante. Então, quando o U fizer este som, ele vai ser considerado som de consoante e vai valer o A, que é o que a gente usa antes de palavras que iniciam com som de consoante. Comparem com o N. N for words that start with a vowel sound. Para palavras que começam com um som de vogal. An apple, uma maçã. An egg, um ovo. An orange, uma laranja. An island, uma ilha. An atlas, um atlas. An hour. A palavra hora em inglês, ela é um dos casos em que o H não tem som. Isso não é muito comum. Como eu disse para vocês, geralmente o H tem som de R forte. Mas no caso da palavra hour, ele é mudo, por isso que eu risquei ele não vale. Então, vale a vogal que vem depois. An English book, um livro de inglês. E atenção para a última, an uncle, um tio. Vejam que no caso da palavra uncle, o U não está fazendo som de U como em uniform, lá em cima. E sim, ele está fazendo o som de A. Quando ele faz o som de A, daí ele está fazendo o som do U mesmo, o som verdadeiro da letra, daí vale como vogal. Então, o que vocês vão ter que cuidar especialmente? A letra U, porque ela pode ter dois sons. Se ela tiver som de IU, ela vale como consoante. Se ela tiver som de A, ela vale como vogal. E a letra H, se ela for pronunciada na palavra, ela tem som de R forte, daí ela vale. Se ela for muda, como no caso de hour, aí vale a letra que vem depois, que geralmente vai ser uma vogal. E daí a gente vai usar o N como artigo indefinido antes. Mas, teacher, como que eu vou saber? Por isso que é importante fazer os treinos de pronúncia, escutar quando a prof pronuncia, porque nas atividades que eu dou como avaliação, eu sempre uso palavras que a gente já trabalhou, que eu já expliquei. Então, cuidem as palavras que começam com H e as palavras que começam com U. As outras vai ser mais ou menos assim, começa com vogal, vai ter som de vogal. Começa com consoante, vai ter som de consoante. Ok? Retomando, para que a gente usa essas duas palavrinhas, E e N, quando a gente quer dizer um ou uma, não no sentido de quantidade, mas porque eu não quero definir, eu quero deixar indefinido. Um livro qualquer. Um lápis, pega um lápis para escrever, qualquer um, nesse sentido. Eu não posso usar esse E ou N se esse substantivo for incontável, porque a gente não fala um dinheiro, uma água. Então, agora a gente vai ver os incontáveis, aqueles que a gente não usa esse artigo indefinido. Então, vamos falar sobre os uncountable nouns, os substantivos incontáveis. Esses não formam uma unidade. Então, eles precisam de containers, eles precisam de algum recipiente para a gente contar eles. Por exemplo, eu não falo assim, eu tomei 5 águas hoje. Não, eu coloco num container, eu falo, eu tomei 5 copos d'água, 5 garrafinhas d'água, 2 litros d'água. Tem alguma espécie de container, algum recipiente para eu ter uma noção da quantidade, porque a palavra água por si só não indica quantidade. Então, essas palavras que são incontáveis, elas não costumam ir para o plural. É difícil usar águas, leites, amores. Pode acontecer em algumas situações específicas, mas no geral a gente fala que eles não vão para o plural. E eles não recebem valores exatos, a gente não consegue pôr um número para essas palavras. 5 leites, 8 dinheiros, não dá, né? Então, eu coloquei alguns exemplos ali de substantivos que são incontáveis em inglês. Geralmente, eles correspondem com português, mas tem alguns que são diferentes. Então, love, que é amor, a gente não conta, ele é incontável. Juice, que é suco, assim como todos os líquidos são incontáveis. Rice, arroz, né? Não dá para falar comi 8 arrozes hoje, né? Não tem como.
O arroz é incontável e todos os grãos são incontáveis, a não ser em situações específicas, que daí você vai usar a palavra grain junto. Cheese, que é queijo, a gente também não conta, ou a gente fala que comprou 200 gramas, ou a gente fala fatias, um pedaço, mas a palavra queijo, eu comprei 3 queijos, a gente não usa em inglês. Fruit, que é a palavra fruta, geralmente é incontável. Se você falar fruta tipo apples, oranges, daí beleza, mas a palavra fruit é incontável. Information, que é a palavra informação. Eu preciso de uma informação, a gente fala isso em português. Em inglês você vai dizer I need some information. A piece of information. Mas a palavra information sozinha não conta. Luggage, que é a palavra bagagem. Milk, que é a palavra leite. Sugar, açúcar. Bread, pão. Ah, prof, mas a gente fala 5 pãezinhos em português. Em português a gente fala, mas em inglês não. Aquele pãozinho pequenininho, a gente fala que é a roll of bread. Esse roll é R-O-L-L. A roll of bread. Aí é uma unidadezinha pequena de pão, mas daí você não está contando a palavra bread, você está contando a palavra roll. Butter, manteiga, não dá para contar, né, gente? Ou você vai falar uma colher de manteiga, ou você vai falar quantos gramas, né, uma porção, mas a palavra sozinha não dá. Patience, que é a palavra paciência, a gente também não conta. E furniture, que é a palavra mobília. Se você precisa contar, como não tem como, você fala a piece of furniture, uma peça de mobília. Piece, P-I-E-C-E, piece. 2 pieces of furniture, mas a palavra sozinha é incontável. Aí, lá na apostila de vocês têm 2 atividades para fazer, que eu já tinha encaminhado durante as aulas presenciais, então talvez vocês já tenham feito, mas é legal dar uma conferida se tá tudo certo, né, para a gente dar sequência. Activity 4. Analyze these countable nouns and complete the gaps with the correct indefinite article. Então, vocês vão analisar as palavras, todas elas são contáveis, então todas elas podem receber o artigo indefinido, aquele a ou n, e daí vocês vão preencher. Por exemplo, a letra A, Big Bear, grande urso. Como é que eu digo um grande urso? É a Big Bear ou n Big Bear? Vocês vão analisar, vão lembrar da regrinha do som de vogal, som de consoante, e vão completar todas. Se tiver alguma palavra que vocês não conhecem, vocês vão procurar no dicionário. Se vocês têm dúvida da pronúncia de alguma com H ou U, vocês podem ir no Google Tradutor, digitar ela e procurar um íconezinho de som que você clica e ele fala a palavra. E nos dicionários virtuais, também nos bons dicionários virtuais de inglês, também tem essa possibilidade de você ouvir a palavra para conferir. E daí vocês também vão fazer a atividade 5. Mark the words C, countable, or U, uncountable. Você vai marcar C para aquelas palavras que você pode contar, são substantivos contáveis, ou U para os uncountables, os que não dá para contar. Por exemplo, perfume, que é a palavra perfume. Como é um líquido e nenhum líquido pode contar, então a gente já sabe que é uncountable. Sweater, a gente viu na pesquisa das roupas que é blusa de lã, blusa de frio. Dá para contar, né, gente? Tenho 3 blusas de lã, por exemplo. Então, esse é C de countable. Se tem alguma palavra que vocês não sabem, vocês vão procurar o significado no dicionário e vão anotar ali do ladinho para lembrar depois o que é. Então, tem que fazer toda a atividade 4 e toda a atividade 5. Eu recomendo que vocês façam antes de prosseguir com o vídeo. Então, o ideal é que vocês pausem agora, façam, e daí a gente continue com o vídeo, certo? Porque eu vou continuar as explicações agora. Ó, eu fui agora para a página seguinte, que é a page 6, página 6 da apostila de vocês. Diz assim, bem lá em cima. Since uncountable nouns do not have an exact amount,
One way to assign them an approximate value is through containers. Como os substantivos incontáveis não têm uma quantia exata, por exemplo, eu não falo 3 dinheiros, não dá para pôr uma quantia naquela palavrinha, um jeito de dar um valor aproximado a eles é por meio de containers, de recipientes. Reveal the code and discover some examples. Revele o código e descubra alguns exemplos. Como que vai revelar esse código? Se vocês olharem ali na primeira palavra, a gente vai ver que já está revelada uma letrinha ali, que é a letra A. Quer dizer que todo lugar onde tiver aquele símbolo, que é uma carinha feliz, vai ser letra A. Se a gente continuar olhando, a gente vai ver que lá no balde está revelada a letrinha B. Aí você olha qual é o símbolo que está lá no B, todo lugar que tiver o mesmo símbolo vai ser a mesma letra. Se a gente olhar ali na banana, a salsinha e a uva, tem a letra C. Então, todo lugar que tiver aquele mesmo símbolo vai ser letra C e assim por diante. Se pular alguma letra e não está revelada em lugar nenhum, significa que aquela não vai ser usada para essa atividade. E daí a gente vai revelar esse código, então, para descobrir os containers. Então, a próxima atividade que vocês têm para fazer é essa. Não precisa pausar ainda, deixa eu explicar mais uma coisinha. Logo embaixo dessa atividade tem uma explicação. Containers can be used with both uncountable and countable nouns. Os containers, os recipientes, podem ser usados com ambos contáveis e incontáveis. Por exemplo, uma das palavras ali que vocês vão revelar é a palavra prato. Eu posso falar um prato de arroz, que arroz é incontável, e eu também posso falar um prato de biscoitos, e biscoitos dá para contar, dá para saber quantos são. Então, a gente pode usar tanto com contáveis quanto com incontáveis. Continuando a explicação ali embaixo da atividade. To show approximate amounts, the words kilo and liter can also be used. Para mostrar quantidades aproximadas, as palavras quilo e litro também podem ser usadas. Por exemplo, a água é incontável, mas eu posso falar 1 liter of water, 2 liters of water. Outra que é incontável é manteiga, mas eu posso falar 1 kilo of butter, 2 kilos of butter, 1 quilo de manteiga, 2 quilos de manteiga, né? Para dar um valor aproximado, porque a palavra manteiga não conta. Exemplos ali, I want a kilo of apples. Eu quero 1 quilo de maçãs. Maçã conta, beleza? Eu podia falar 8 maçãs, mas se eu quiser, eu posso dizer 1 quilo de maçãs. I drink a liter of water a day. Eu bebo 1 litro de água por dia. A água não dá para contar, então eu posso colocar a palavra litro, liter, para ajudar a entender quanto que é de água aproximadamente. Então, agora nesse momento é legal vocês pausarem o vídeo de novo e fazerem essa atividade dos containers, revelar o código para saber como que a gente chama esses recipientes todos em inglês. Ali na salsinha, na banana e na uva, gente, seria o equivalente de dizer em português penca para penca de bananas, cacho para cacho de uva ou maço para maço de salsinha, tá? Então, aquela palavra que vocês vão revelar em inglês equivale a essas 3 em português. A hora que vocês terminarem essa atividade, vocês continuam o vídeo. Gente, eu continuo na página 6, só que agora, em vez de explicar na apostila, eu estou explicando no PowerPoint, mas é a sequência. É o que vocês têm na segunda coluna da apostila de vocês, tá? Lá na apostila fala assim: There are other words and expressions that can be used to express approximate amounts. Não tá aqui no PowerPoint isso que eu tô lendo, mas tá lá na apostila no início da segunda coluna. Tá dizendo assim: tem outras palavras e expressões que podem ser usadas
para expressar quantias aproximadas. Daí agora a gente vai para essa tabelinha que está igual à tabelinha da apostila de vocês. Vejam que à esquerda a gente tem countable nouns e à direita a gente tem uncountable nouns. Eu vou explicar primeiro a parte da esquerda, então. Countable nouns são os substantivos contáveis. Com esses, a gente pode usar as palavras few, poucos, ou many, muitos. Estou destacando bem esse S para vocês repararem que é sempre no plural. Poucos, muitos. Examples, exemplos. How many books do you have? Quantos livros você tem? Então, a gente vai usar how many quando a gente quiser perguntar quantos. I have few books. Eu tenho poucos livros. Então, eu posso usar a palavra poucos para indicar a quantidade. Quanto que é poucos? Ah, não sei. De repente, para você, poucos é 20. Para mim, poucos é 2. 20 é muitos para mim. Então, por isso que são quantidades aproximadas, não são exatas. I have 12 books. Eu tenho 12 livros. Como eu estou falando de substantivos contáveis, eu também posso dar um valor exato, se eu quiser. I have many books. Eu tenho muitos livros. Ou, um substituto para o many é a lot of. I have a lot of books. Eu tenho muitos livros. Prof, qual que eu uso, many ou a lot of? O que você quiser, os dois são equivalentes, tá? Agora vamos para a coluna da direita. Uncountable nouns, os incontáveis agora. A gente pode usar as palavras little, little quer dizer pouco, e much, muito. Vejam que agora eu estou usando no singular, porque esses substantivos são incontáveis, eles não têm plural. Examples. How much water do you drink a day? Quanta água você bebe por dia? Estão reparando na diferença? How many era quantos, quantas. How much é quanto, quanta. Como que eu vou saber qual dos dois que eu tenho que usar? Igual português, a gente fala quanta água ou quantas água. Então, é a mesma coisa. How many se é no plural, how much se é no singular. Então, how much water do you drink a day? Quanta água você bebe por dia? I drink little water. Eu bebo pouca água. Lembra? Few lá do books era poucos, poucas. Agora eu tenho pouco, pouca, little. I drink little water. Eu bebo pouca água. I drink 1 liter of water. Eu bebo 1 litro de água. Porque eu também posso colocar litro e quilo para os incontáveis quando eu quero dar valores aproximados. I drink much water. Eu bebo muita água. I drink a lot of water. Eu bebo muita água. Ué, prof, mas é much ou é a lot of? Tanto faz. Os dois significam a mesma coisa e lembrem que o a lot of também substitui o many. Então, quando eu estou na dúvida entre many e much, eu posso usar a lot of porque ele serve para os dois. Continuando. Gente, quero chamar a atenção de vocês que aqui nos exemplos dos incontáveis, quando eu escrevi I drink 1 liter of water, eu, sem querer, coloquei um T a mais em liter, litro. Mas eu já arrumei, ó, aqui no meu slide já está arrumado. Por favor, arrumem, porque eu fui olhar na apostila também ficou um T a mais, tá? É com um só a palavra litro em inglês, liter. Daí tem uma explicação aqui embaixo. Containers can be used with both uncountable and countable nouns. Containers, recipientes, podem ser usados com ambos, incontáveis e contáveis. To show approximate amounts, the words kilo and liter can also be used. Então, apenas para reforçar, eu já tinha falado para vocês antes, na apostila isso está em cima da tabela. Para mostrar quantias aproximadas, as palavras quilo e litro também podem ser usadas. I want a kilo of apples. Eu quero 1 quilo de maçãs.
Maçãs é contável, mas eu posso usar. I drink a liter of water a day. Eu bebo 1 litro de água por dia. Água é incontável, posso usar com a palavra litro. Aí, a gente vai para as atividades dessa parte. Atividade 7. Answer the questions in your notebook. Responda as perguntas no seu caderno. Vocês vão elaborar respostas completas. Por exemplo, how much water do you drink a day? O que é mesmo how much? A gente pode olhar na tabelinha. How much significa quanto, quanta. Aí vocês lembram que water é água, então quanta água do you drink a day? Você bebe por dia. Você vai elaborar a resposta completa. Eu bebo, I drink. E daí o que você vai dizer? Eu bebo 1 copo de água, eu bebo muita água, eu bebo 2 litros de água. Tem várias respostas possíveis, então você vai organizar a sua no caderno, porque não tem espaço aqui na apostila. E a atividade 8. Complete the conversation with the words from the box. Complete a conversa com as palavras da caixa. Para vocês identificarem as palavras da caixa, vocês têm que ter feito essa atividade que está ao lado na apostila de vocês, essa sobre os recipientes, os containers. E daí tem uma palavrinha nova ali, que é a terceira da caixinha de palavras, dozen. Dozen quer dizer dúzia. Então, essa conversa, ela tem um título, At the Supermarket. O que é isso? At the supermarket. No supermercado. Então, essa conversa ela vai acontecer no supermercado. Quantas personagens a gente tem nesse diálogo? Tem uma olhadinha lá. Tem Mom, Joanna e Jed. Mom, o que significa? É a palavra mamãe. Então, a mamãe vai falar. Joanna é um nome feminino, né? Um nome de menina. E Jed é um nome masculino, um nome de menino. Então, vocês vão analisar a conversa, vão ver daquelas 6 palavras lá em cima, em que lugar cada uma encaixaria. Ó, você vai usar uma em cada lacuna, tem 6 lacunas para 6 palavras. Vai formar uma conversa. Quando vocês terminarem a atividade número 8, eu quero que vocês traduzam ela no caderno. Então, tem que traduzir também. Não tem espaço aqui na apostila para fazer essa tradução, vai ter que fazer no caderno de inglês e escrever lá, tradução do exercício 8 da página 6, para ficar tudo organizadinho e a gente saber o que vocês estão fazendo, tá? A lista completa de exercícios que vocês têm que fazer para essa etapa eu vou colocar na descrição da atividade, mas é bem importante ir assistindo o vídeo. Então, agora vocês podem fazer a atividade número 8, vocês podem pausar. Quando vocês tiverem feito a 7 e a 8, daí vocês continuam o vídeo. Gente, agora eu virei a página da minha apostila, eu estou na page 7, página 7, e vou explicar a sequência das atividades. 9. Divide the words in 2 categories. Divida as palavras em 2 categorias. O que é mesmo slice? É a palavra fatia. E o que é a palavra glass? É a palavra copo. Então, vocês têm ali uma caixa de palavras. Vocês vão ter que dizer se essas palavras elas se encaixam em fatias ou em copos. Eu recomendo que vocês façam no caderno, assim, 2 colunas, né? Coloca o título slice para a esquerda e glass para a direita e faz aquela minhoquinha dividindo no meio. Você vai precisar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras. Então, digamos que é 12, vai dar mais ou menos 6 para cada lado. Aí, você vai pesquisar se você não souber. O que é a palavra coffee? A gente já viu essa palavra. O que é a palavra pie, soda, milkshake? E daí você vai colocando, ou a gente fala, por exemplo, coffee, que é café. A gente fala fatia de café ou copo de café? Qual que dá mais certo? Copo, né? Porque é um líquido, então você vai colocar lá no glass. Beleza, gente? Essa é a atividade 9. A 10 diz assim, complete the sentences with how many or how much. Complete as frases com how many ou how much.
Tá vendo que tem uma lacuna ali em cada uma? São 4 perguntas. O que é how many? Quando a gente quer perguntar quantos ou quantas. E o que é how much? Quanto ou quanta. Então, você vai ver ali naquele comecinho da pergunta o que fica melhor, o que combina. Aí, como que eu sei? Eu olho sempre a palavra que está na sequência. Vejam a letra A. A palavra que vem logo depois da lacuna é a palavra hours. A gente viu que hours significa horas. Eu falo quanta horas ou quantas horas. Então, eu tenho que usar how many ou how much. Vocês vão completar com a correta para cada uma delas. Só que o exercício continua, ó, porque o enunciado diz assim: and answer them using many, much, few or little. E responda-as usando many, que é muitos ou muitas, much, que é muito ou muita, few, que é poucos ou poucas, ou little, pouco, pouca. Então, a gente usa many e few para os contáveis, usa much e little para os incontáveis. No caso da letra A, how many hours do you study a day? Quantas horas você estuda por dia? É contável, né? Então, eu vou dizer I study many hours a day, ou eu vou dizer I study few hours a day. Eu estudo muitas horas por dia ou poucas horas por dia. Posso responder com um número? Não, porque o enunciado está dizendo, né? Poderia, né? Na vida eu poderia, mas no exercício está dizendo que é para usar many, much, few ou little, porque a gente está treinando essas 4 palavras. Exercício 11. Look at the pictures, olhe as figuras, and answer the questions with many, much, few or little. Então, olhe as figuras e responda com muitos, muito, poucos ou pouco. Letra A. How many bananas are there? Quantas bananas tem lá? Aí você vai ter que pensar, aquele tanto que tem ali na imagem, é muitas ou é poucas? Se a gente for comparar com o resto, é poucas, né? Então, how many bananas are there? There are few bananas, poucas bananas. Aí você vai analisando uma por uma, beleza, gente? Façam, então, agora até a atividade 11. A hora que vocês terminarem até a 11, vocês podem continuar o vídeo. Bom, gente, se vocês já fizeram até a atividade 11, vocês podem prosseguir agora. Continua na mesma página, page 7, página 7. Eu voltei para o meu PowerPoint para ficar mais fácil de explicar, mas é aquela tabelinha que vocês têm ali na primeira coluna da página 7. Diz assim: Certain words indicate undefined amounts and are used with both countable and uncountable nouns. Study them. Certas palavras indicam quantias indefinidas e são usadas tanto com os contáveis como com os incontáveis. Estude-as. Então, a gente vai trabalhar com 3 palavrinhas agora bem importantes. Some, any e no. Some, gente, quer dizer um pouco, uns poucos, alguns, porque a gente pode usar tanto com contáveis como com incontáveis. Quando que a gente usa? Nas afirmativas, olha lá, ó, afirmativas. Nos requests, pedidos, e nas offers, ofertas. Examples, exemplos. I have some books at home. Eu tenho alguns livros em casa. Você consegue saber quantos são? Não tem como saber, né? Alguns livros pode ser 2, pode ser 20, é bem indefinido. Eu estou usando some porque é uma afirmativa. Eu tenho alguns livros em casa. Can you lend me some money? Você pode me emprestar um pouco de dinheiro? Quanto dinheiro, gente? 10 reais? 100 reais? A gente não sabe. Por que eu estou usando some? É uma afirmativa? Não, não é uma afirmativa, é uma pergunta. Mas essa pergunta não é um pedido? Toda vez que eu quero pedir para alguém, eu uso some nessa pergunta para mostrar que eu estou pedindo.
Do you want some coffee? Você quer um pouco de café? Nesse caso, por que eu estou usando some? Porque eu estou oferecendo. Toda vez que a gente vai oferecer uma coisa para alguém, a gente usa some nessa pergunta para mostrar que é uma oferta. Então, repetindo, a gente vai usar some, algumas, nas afirmativas, nos pedidos e nas ofertas. Agora, a gente vai para o any. Any quer dizer algum ou qualquer um, ele tem vários usos. Quando que a gente vai usar? Nas negativas, quando aparecer algum auxiliar na frase. O que é isso? Quer dizer que vai ter alguma palavrinha grudada no not. Lembram que o not em inglês a gente contrai ele geralmente? A gente escreve N apóstrofe T. É o não do inglês grudado em algum auxiliar. O que quer dizer isso? São todas aquelas palavras don't, doesn't, isn't, aren't, won't, todas essas grudadinhas no N apóstrofe T, quer dizer que elas estão com auxiliar. Então, se tem algum auxiliar na negativa na frase, a gente vai usar N. Serve para perguntas em geral também. Então, se eu quero perguntar, mas eu não estou pedindo nada para mim e nem estou oferecendo nada para ninguém, eu só quero saber. Daí, eu faço a pergunta com N. Viram que a gente viu 2 exemplos de pergunta com some, é porque aquela era um pedido e uma oferta. Aí usa some. Para as outras perguntas gerais, usa N. E também a gente pode usar N nas afirmativas quando a gente quer dizer assim, qualquer um. É diferente do some, né? Se eu usar o some na afirmativa é para dizer algum, um pouco. Se eu usar o N na afirmativa é para dizer qualquer um. Exemplos. I don't have any butter at home. Eu não tenho nada de manteiga em casa. Por que eu estou usando o N? Porque é uma negativa com don't. O N apóstrofe T já apareceu ali, que é o auxiliar da negativa, ó, don't. Aí usa N nas negativas. Do you have any magazines with you? Você tem alguma revista com você? Eu não estou pedindo, não é que eu quero para mim, e eu também não estou oferecendo, eu só quero saber se você tem. Então, como é uma pergunta geral, a gente pergunta com N. I'm so hungry that I could eat any food. Eu estou com tanta fome que eu poderia comer qualquer comida. Então, ali é uma afirmativa. Se a minha afirmativa é no sentido de qualquer um, daí ela é com N. E o terceiro caso é o no. A gente usa o no nas negativas sem auxiliar, ó, without auxiliary. Eu não vou colocar o auxiliar, mas a frase é negativa, mas não vai ter don't, doesn't, não vai ter aquele N apóstrofe T em lugar nenhum. Exemplo. I need no help with my homework. Eu não preciso de ajuda com a minha tarefa. Tem auxiliar em algum lugar? Tem o N apóstrofe T em algum lugar da frase? Não. Então, um jeito de eu fazer a negativa é com no. E se eu quisesse fazer essa mesma frase negativa usando N? Eu ia ter que pôr o not em algum lugar. Aí eu ia dizer, I don't need any help with my homework. Quer dizer que toda negativa com N eu posso transformar numa negativa com no. Toda negativa com no eu posso transformar numa negativa com N. A diferença entre as duas é que na negativa com N aparece algum auxiliar na negativa. Então, vai ser um auxiliar grudadinho no N apóstrofe T. Nas negativas com no, a negação está nesse no, então não tem um auxiliar na negativa. Olha aquele exemplo de negativa com N. I don't have any butter at home. Eu podia dizer a mesma coisa usando no. I have no butter at home. Eu não tenho nada de manteiga em casa. Então, sempre dá para trocar. Outro exemplo, lá do no. We have no tests this week. Nós não temos nenhuma prova essa semana. Eu podia dizer a mesma coisa com N. We don't have
any tests this week. Aí eu que escolho se eu quero usar no ou se eu quero usar any. Lembrando que no, ele mesmo já vai fazer a negação. Any tem que estar junto com algum auxiliar na negativa. Outro exemplo. There's no milk in the fridge. Não tem nada de leite na geladeira, não tem nenhum leite. Posso fazer a mesma coisa usando any. There isn't any milk in the fridge. Posso, se eu quiser, mas com no fica mais fácil. Geralmente, quando a gente vai fazer negativas, a gente dá preferência pelo no do que o N na negativa. Bem mais fácil, porque daí nem precisa colocar o N''T em lugar nenhum. Daí agora, a gente vai para as atividades dessa parte. Terminamos a tabela, eu continuo na mesma página, page 7, página 7 da apostila. Activity 12, atividade 12. Fill in the blanks with suitable words. Complete as lacunas com palavras apropriadas. Eu tenho ali 7 palavras para 7 lacunas, então eu vou usar uma em cada lugar. Vejam a letra A. Are there? A gente já estudou o there be, que é o verbo haver, então ali é o verbo haver. Tem. Aí tem um espaço, tomatoes in the fridge. Tomates na geladeira. Parece ser uma pergunta geral, né? A pessoa quer saber, tem alguns tomates na geladeira? Então, como é que a gente fala esse alguns para as perguntas em geral? Você vai pensar e vai completar ali. Resposta afirmativa. Yes. There, o quê? Some. Eu quero dizer, sim, tem alguns. Tá faltando um pedacinho ali do verbo haver para dizer tem, que a gente estudou lá nas aulas presenciais, que são os compostos lá, é o verbo there be. Letra B, tem um espaço ali. There, a box of. Esse there parece ser o verbo ter, haver. Então, eu quero perguntar, tem uma caixa de blá, 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 blá in the drawer. Drawer, se você não sabe, você vai procurar, mas é gaveta. Então, tem uma caixa de nananã na gaveta. Você vai ver como que completa esse tem, como que fala essa coisa, caixa de, qual das opções lá dá certo para completar. E assim por diante, gente. Então, você vai usando a lógica para ver o que vai em cada lacuna. E a atividade 13. Complete according to yourself. Complete de acordo com você mesmo. Use some or no. Use alguns, um pouco ou no, nenhum, nada. Letra A. There are, tem, blá, 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 tests this week. Provas essa semana. Agora, você vai considerar a tua vida. Tem algumas provas essa semana ou não tem nenhuma prova essa semana? Se for algumas, você vai usar some. Se não tem nenhuma, você vai usar no. Letra B. I need blá 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 help with my English activities. Eu preciso ajuda com as minhas atividades de inglês. Eu preciso de um pouco de ajuda ou não preciso de nenhuma ajuda? É pessoal. Se I watch blá 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 TV in the morning. Eu assisto TV de manhã. Eu assisto um pouco de TV ou nenhuma TV? D. There are blá 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 coins in my backpack. Tem moedas na minha mochila. Tem algumas ou não tem nenhuma? E. I read blá 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 books on vacation. Eu leio livros nas férias. Nenhum livro ou alguns livros? E a letra F, I like, blá, 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 ketchup on my hot dog. Eu gosto, ketchup no meu cachorro-quente. Eu gosto de um pouco de ketchup ou de nenhum ketchup. E vamos fazer também a atividade 14. Já vou arrumar aqui a apostila para descer um pouquinho, já continua a explicação. A atividade 14 diz assim: Complete the conversation with the words from the box. Complete a conversa com as palavras da caixa. Vamos entender as palavras da caixa, então. Delicious, que é delicioso. Number, número. 100, 100, sem o número 100. Jar, pote, que vocês estudaram lá nos containers. Surprise, surpresa. Dollars, dólares. Teeth,
Dentes. Essa palavra ela está no plural, é assim mesmo que faz o plural, não tem S no final. Teeth. Many, lembram da palavra many? Muitos ou muitas. Milk, leite. Much, também estudamos agora nesse conteúdo, que é muito ou muita. E candy, que é doces, balas, enfim. Tá, vocês têm uma conversa. A primeira personagem que aparece é a personagem cashier. Cashier é o caixa de supermercado. Mom é a mamãe. TV man, o homem da TV. E ainda tem também o Jed, que é um nome de menino que já tinha aparecido na outra conversation. Então, vocês vão analisar em que lugar tem que ir cada uma dessas palavras, de modo que a conversa tenha sentido. Você pode ir riscando o que você já usou. Depois que vocês terminarem essa atividade, vocês vão traduzir essa no caderno. Eu quero a tradução dessa conversation, beleza, gente? É muito importante vocês fazerem todas as atividades com atenção, porque é daqui que vai sair o conteúdo da prova, tá? Gente, eu virei a página, tá? Eu tô agora na page 8 e a gente vai para activity number 15, atividade 15. Relate the columns, relacione as colunas. De um lado vocês têm os números em inglês, do outro lado como que fala esses números. Reparem que 1000 e 1 milhão em inglês, em vez da gente pôr um pontinho como a gente faz aqui, a gente põe vírgula em inglês. É diferente, né? Para nós, vírgula é para números decimais. Para eles é para separar as casinhas lá no 1000 e no 1 milhão. Então, vocês vão relacionar as colunas. E a gente vai fazer agora a atividade 16. A atividade 16 é uma atividade de ouvir. Listen to the teacher and mark the correct basket. Escute a professora e marque a cesta correta. Eu vou descrever para vocês em inglês uma dessas 3 cestas. Vocês vão ter que ouvir a minha descrição e marcar qual que tem todas essas coisas que eu vou dizer. Não está escrito em lugar nenhum, porque é uma atividade de ouvir. Eu vou falar 2 vezes, tá? Então, vocês têm 2 chances para ouvir. E também vocês podem voltar o vídeo se para vocês não for suficiente 2 vezes. Vamos lá, então? Prepara, concentra. In my basket, there's some bread and some slices of ham. There are some cans of soda and some oranges. There's some cheese and butter too, but there's no chocolate and no apples. Mais uma vez, gente. In my basket, there is some bread and some slices of ham. There are some cans of soda and some oranges. There is some cheese and butter too, but there's no chocolate and no apples. Aí vocês vão marcar se é a número 1, a número 2 ou a número 3. Se não foi suficiente para vocês, voltem um pouquinho o vídeo para ouvir de novo, tá? E agora a atividade 17. Dictation, ditado. Eu vou fazer com vocês um ditado de palavras. Então, vocês podem escrever dictation lá no caderno, pode pôr que é a atividade 17 da página 8. E daí organizem, dá para fazer, se você tem a letra pequena, uma letra média, você pode fazer 3 colunas, né? Vai numerando 1, 2, 3 até 20. Se você tem uma letra maiorzinha, você faz de 1 a 10 em uma coluna e de 11 a 20 na outra coluna, que não precisa de uma linha inteira para cada palavra, né, gente? Então, preparem, se quiser, pausa o vídeo, organiza o caderno. Quando você tiver numerado de 1 a 20, a gente vai começar o ditado. Então, vamos lá, tá? Você já tá com o caderno pronto. Eu vou falar 2 vezes cada, então você tem 2 chances de ouvir e daí você vai escrever do jeito que você acha que você lembra das atividades. São todas palavras que eu ensinei nesse vídeo. Então, vamos lá? 1. Carton, carton. 2.
teeth, teeth. 3. Customer, customer. 4. Bottle, bottle. 5. Salt, salt. 6. Basket, basket. 7. Potatoes, potatoes. 8. Sandwich, sandwich. 9. Soda, soda. 10. Bowl, bowl. 11. Dozen, dozen. 12. Mayonnaise, mayonnaise. 13. Slice, slice. 14. Coffee, coffee. 15. Congratulations, congratulations. 16. Bread, bread. 17. Sugar, sugar. 18. Prize, prize. 19. Apple, apple. E a última, 20. Juice, juice. Ok, gente, se necessário, se ficou alguma para trás, volta desde a número 1, escuta mais uma vez, confere, faz do jeito que você acha que você lembra como que escreve. Ok? Vou arrumar agora a apostila, vou descer um pouquinho para explicar as próximas. Gente, a próxima atividade é a number 18, número 18. Put the dialogue between Peter and John in order. Coloque o diálogo entre Peter e John em ordem. Então, eu tenho ali as falas do Peter e as falas do John. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é traduzir essas falas ali do ladinho, pelo menos as palavras-chave, para eu entender o que eles estão conversando. Tem umas imagens ali, a gente tem uns cookies e tem coffee. Então, eles estão falando sobre cookies e coffee. E vocês vão ter que pôr esse diálogo em ordem, numerando os parênteses. O número 1 vai ser a primeira fala, o número 2 vai ser a segunda fala. Então, a primeira coisa que vocês vão analisar, quem começa esse diálogo, o Peter ou o John? Se for o Peter que começa, quem vai ter que fazer a segunda fala vai poder repetir o Peter? Não, vai ter que ser uma daquelas do John, né? E assim por diante. E daí vocês vão numerar de 1 a 8 na sequência que vocês acham que fica mais com sentido, mais lógica. Exercício 19. Answer the questions with complete sentences. Responda as perguntas com respostas completas. Não tem espaço aqui na apostila para responder, não vai ficar legal, vai ficar muito apertado. Então, vocês vão fazer lá no caderno, vocês vão pôr atividades da página 8 e devem pôr o número 19 e responder. São perguntas com vocabulário que a gente já viu. Por exemplo, do you have any color pencils in your backpack? Você tem alguns lápis de cor na sua mochila? Em inglês, você vai dizer, yes, I have some color pencils in my backpack. Or, no, I don't have any color pencils in my backpack. E assim por diante até a letra F. Atividade número 20. Draw in your notebook. Desenhe no seu caderno. Essa também tem que fazer lá, tem que indicar a página, a atividade bem certinho para se organizar. Vocês vão desenhar no caderno o que eu estou pedindo. Por exemplo, a letra A piece of cake, um pedaço de bolo. Você vai desenhar um pedaço de bolo no seu caderno, tá? E assim por diante até a letra H.
Vou arrumar aqui a página da apostila para explicar as próximas. Ó, gente, 21. Complete the mini dialogues with some, any or no. Complete os mini diálogos com some, any ou no. Quando que usa some? Nas afirmativas, nos pedidos e nas ofertas. Quando que usa any? Nas negativas, que tenha algum auxiliar na negativa, então vai aparecer o N apóstrofe T em algum lugar, grudadinho em algum auxiliar. A gente usa nas perguntas em geral, eu só quero saber, mas eu não estou oferecendo nem pedindo nada. E a gente também usa nas afirmativas, no sentido assim de qualquer um. E quando que a gente usa no? No são as negativas, mas não tem auxiliar na negativa em lugar nenhum. Então, não aparece N apóstrofe T em lugar nenhum, tá? Vou descer mais um pouquinho, então, para explicar o exercício 22. 22. Gente. Look at the pictures and make sentences comparing the food. Olhe as figuras e faça frases comparando as comidas. Use, there is ou there are. Lembrando que there is é quando eu quero dizer tem, no singular, é uma coisa só. There are é quando eu quero dizer tem, só que no plural, é mais do que uma coisa. E daí é para usar some, any e no. Modelo. A palavra water. O que é mesmo water, gente? É água, né? Em qual das imagens tem água? Na A ou na B? Tem só na A, né? Na B não tem, então é isso que eu vou dizer. In picture A, there is some water, but in picture B, there is no water. Na figura A tem um pouco de água, mas na figura B não tem água. Letra A, bread. O que é mesmo bread? É pão, né? Em qual que tem? Na A. Então, você vai dizer, na figura A tem um pouco de pão, mas na figura B não tem pão. Então, vocês podem fazer bem parecido com o modelo. Tem algumas coisas que vai ter nas duas figuras. Por exemplo, ketchup, né? Ketchup, quando eu for fazer, eu vou dizer, na figura A tem um pouco de ketchup e na figura B tem um pouco de ketchup. Ou eu posso dizer, nas figuras A e B tem um pouco de ketchup. Ok? Então, essa vocês vão fazer no caderno, porque não tem espaço ali. Vocês podem se basear pelo modelo. Beleza? E o exercício 23. Odd one out and justify. Separe o diferente e justifique. Todo o exercício de odd one out é para você achar um que não faz parte do grupo. Vamos ver a letra A. Apple, banana, egg e grape. Ó, maçã, banana, ovo e uva. Qual que é o diferente? O ovo, porque não é fruta. Então, eu coloquei a letra A lá no parênteses. It's not a fruit. Não é uma fruta. Entenderam? Aí, na letra B, vocês vão ler as palavras, vão ver por algum motivo, vai ter um que vocês vão perceber que é diferente. E daí, vocês vão achar as categorias ali nos parênteses e colocar a letra B. É a explicação de por que aquele ali é diferente. Ok? Gente, eu virei a página agora, tá? Eu estou na page 9 para explicar a activity number 24, atividade 24. Listen to the sentences and mark the correct picture. Escute as frases e marque a figura correta. Então, gente, essas frases não tem lugar nenhum. Você vai me ouvir e marcar qual figurinha que corresponde ao que eu tô falando, beleza? Eu vou falar 2 vezes cada, você vai marcando, vai fazendo um xizinho. E se por acaso estiver muito rápido para você, depois você pode voltar ao vídeo e escutar de novo. Então, vamos começar? A. I want a bunch of grapes, please. I want a bunch of grapes, please. Letter B. I eat a bar of chocolate on weekends. I eat a bar of chocolate on weekends. C. Let's drink a mug of hot coffee. Let's drink a mug of hot coffee. D.
There's an apple here. There's an apple here. E. I need half a dozen eggs to make a cake. I need half a dozen eggs to make a cake. F. Give me some balls to put the fruit, please. Give me some balls to put the fruit, please. G. There's no fruit in the basket. There's no fruit in the basket. H. I want to buy a carton of juice. I want to buy a carton of juice. I. There are some cookies in the jar. There are some cookies in the jar. Se foi muito rápido para vocês, gente, volta lá do início, escuta mais uma vez e vão marcando. Aí a gente vai para a próxima. Deixa eu arrumar aqui a minha apostila na imagem. Activity number 25, número 25. Listen to the teacher and mark T true or F false, according to the pictures. Então, é uma de marcar verdadeiro ou falso. Vocês vão ouvir a frase que eu vou falar. Então, eu vou falar 6 frases, né? A, B, C, D, E, F. Você vai olhar para as malinhas e vai ver se a minha frase é verdadeira com as malas ou se ela é falsa. Daí você vai pôr T de true, que é verdadeiro, ou F, false, que é falso. Tá? Então, olha bem as imagens. Na mala A, a gente tem ali chocolate, queijo e pão. Na letra B, a gente tem bananas, tem biscoitos, tem batatas e água, tá bom? Então, eu vou falar 2 vezes cada e você só tem que marcar verdadeiro ou falso, que é T or F em inglês. Tem que lembrar que em inglês não é V ou F, é T ou F, porque verdadeiro em inglês é true. Então, vamos lá. A. There are no potatoes in picture A. There are no potatoes in picture A. B. There is some water in picture B. There's some water in picture B. C. There are some cookies in picture A. There are some cookies in picture A. D. There are no bananas in picture B. There are no bananas in picture B. E. There are some chocolate bars in picture A. There are some chocolate bars in picture A. F. There's some cheese in picture B. There's some cheese in picture B. Se foi muito rápido, vocês podem voltar a escutar novamente as 6 frases para marcar true or false. Gente, a number 26 é solve the crossword, resolva a cruzadinha. Pensem bem. Por exemplo, ali na número 13, de repente eu acho que é ovo, mas eu tô vendo que não tá cabendo ali ovo. Será que talvez não é dúzia? Não é caixa de ovo? Pensem em todo o vocabulário que a gente viu. A número 6, será que é banana? Será que é cacho? Né? Então, vão pensando ali qual palavra das que a gente viu que encaixa na cruzadinha, ok? Tem que fazer toda ela. Gente, eu virei a página de novo. Eu estou agora na página 10 e a gente tem um food listening. Um exercício auditivo sobre comidas. Esse daqui não sou eu que vou falar, esse eu tenho o áudio gravado e eu vou disponibilizar para vocês numa pasta em anexo todos os áudios, tá? Vai ser do número 1 até o número 18, 18 frases para vocês ouvirem, em cada uma tem uma lacuna, e daí as palavras estão na caixa. Eu recomendo que, primeiro de tudo, vocês procurem aquelas palavras da caixa no dicionário, para vocês já se prepararem para o que vocês vão ouvir. Daí vocês podem ouvir os áudios quantas vezes for necessário até pescar a palavrinha que falta. Beleza? Aí, gente, a atividade 28 é um food quiz.
São perguntas sobre comidas e dizia assim: talk with a friend. Converse com um amigo. Can you think of? Você consegue pensar em? Era um exercício que a gente faria em sala de aula conversando. Como as coisas mudaram e a gente não tá podendo conversar na sala de aula, vocês vão fazer por escrito. Ó, one yellow fruit, one red fruit and one green fruit. Uma fruta amarela, uma vermelha e uma verde. Pode só escrever as palavrinhas, não precisa fazer resposta completa. Two things that a strict vegetarian doesn't eat. Duas coisas que um vegetariano bem certinho, é que ele arrisca, não come. C. Three kinds of food which are made from milk. 3 tipos de comida que são feitas de leite. D. 4 things people have for breakfast. 4 coisas que as pessoas comem no café da manhã. E. 5 things people eat between meals. 5 coisas que as pessoas comem entre as refeições, tipo, entre o café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e a janta. Aqueles lanchinhos que a gente faz. F. 6 vegetables you can put in a salad. 6 vegetais que você pode pôr numa salada. And G. 7 things which are usually on a table in a restaurant. 7 coisas que geralmente estão em uma mesa de restaurante. Geralmente tem nas mesas de restaurante. Gente, procurem usar o vocabulário que a gente trabalhou, porque tem muito vocabulário aqui que pode ser usado, tá? O exercício 29 também era para conversar com um amigo. Diz assim: talk to a friend about your food preferences. Converse com um amigo sobre as suas preferências de comida. Tem lá várias perguntas. Essa daqui a gente vai combinar que vocês não vão precisar escrever. Vocês vão pegar a apostila e vocês vão fazer no espelho, como se vocês estivessem conversando. Então, você pergunta, você mesmo responde. Pode pesquisar no dicionário se vocês tiverem alguma dúvida, mas ali o vocabulário está bem fácil para quem fez as atividades até aqui. Então, é muito importante fazer todas as atividades, porque é uma sequência para adquirir o vocabulário, as estruturas, os conhecimentos que vocês precisam desse conteúdo. E para fechar, gente, a atividade number 30, mark the correct. Marque a correta. Vocês têm perguntas ou frases com alguma coisinha faltando, uma estrelinha que você vai completar. São sempre 4 alternativas, só tem uma correta, só tem uma que dá certo, só uma resposta possível e daí vocês vão assinalar. Tá bem fácil, porque é tudo vocabulário que a gente viu nas atividades. Se vocês fizerem tudo, vocês vão ficar show de bola. Gente, façam com bastante atenção, muito capricho, toda essa sequência, tá? Se tiver alguma dúvida, me procurem. Vocês têm meu WhatsApp, eu tô no grupo da sala. Então, beijos e ótimas atividades. E esse é o conteúdo para a prova. Fecha aqui o conteúdo da primeira prova, tá? Tchau, tchau. Bye, bye.